Bom dia a todos. Iniciamos esta videoaula sobre semiologia do coração com o assunto insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca congestiva, com sigla já consagrada, de ICC, apresenta uma fisiopatologia bem característica. Inicia-se o quadro com insuficiência cardíaca esquerda. Existem várias causas para esta insuficiência. As mais comuns são a hipertensão arterial sistêmica, a doença arterial coronariana e as valvopatias. A insuficiência cardíaca esquerda gradativamente leva a um acúmulo de sangue na circulação pulmonar. Este acúmulo de sangue tecnicamente chamamos de congestão pulmonar. A congestão pulmonar leva a uma sintomatologia bastante característica. Os sintomas principais são dispneia progressiva aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna. Não vamos comentar mais sobre estes sintomas porque já foram relatados e comentados em outra videoaula. Quando a insuficiência cardíaca congestiva está descompensada, temos achados específicos que podem ajudar no exame físico, como uma taquicardia compensatória, a presença de B3, a presença de B4, que não consta aqui, mas também pode ocorrer, e a ausculta de estertores finos ou crepitações finas, que são características da congestão pulmonar. Um dos exames mais úteis na avaliação inicial da insuficiência cardíaca congestiva é o raio-x de tórax. No raio-x de tórax temos achados bem característicos de ICC. Por exemplo, observem que a área cardíaca está desproporcional ao tamanho da caixa torácica. Então, na ICC, costumamos ter um aumento da área cardíaca, que chamamos de cardiomegalia. Juntamente com a cardiomegalia, observamos áreas de hipotransparência no parênquima pulmonar. Essas áreas de hipotransparência significam então que o parênquima pulmonar ficou mais branco, quando deveria ser mais negro ou hipotransparente. Ele fica branco devido à congestão pulmonar. E um achado bem característico é o que circulamos aqui, que se chama então de congestão perilar ou congestão hilar. Outras regiões do pulmão também ficam bastante hipotransparentes, como aqui nas bases, por exemplo. E existe um evento que acontece bem característico, que é a redistribuição da circulação pulmonar nos ápices do pulmão. Ela ocorre quando aumenta bastante a congestão pulmonar e, consequentemente, a hipertensão pulmonar, destacando vasos que normalmente não aparecem à radiografia, que são os vasos da circulação pulmonar dos ápices, deixando estes ápices mais hipotransparentes do que o normal. Então, resumindo, na ICC nós temos cardiomegalia, congestão hilar, várias áreas de hipotransparência com redistribuição da circulação pulmonar nos ápices do pulmão, chamado também de cefalização da trama vascular. Não comentamos de um achado mais difícil de se perceber, que são as linhas B de Kerley. Observe que são linhas horizontais, e estas linhas, também aqui observa-se outra nesta seta, são linhas que também são características da ICC.
da congestão pulmonar. Outro exame muito útil na avaliação inicial da ICC é o eletrocardiograma. Revisando rapidamente os achados principais de um eletrocardiograma normal, temos a onda P, que representa a despolarização atrial, o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular, e a onda T, que representa a repolarização ventricular. A repolarização atrial não aparece no eletrocardiograma porque está encoberta pelo complexo QRS. Na ICC, temos então alteração do complexo QRS, porque ele representa a despolarização ventricular, vindo logo em seguida a sístole ventricular. Este eletrocardiograma que aparece nesse slide, é bem característico da ICC, aonde se destaca neste traçado sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Como observamos a sobrecarga ventricular esquerda? Devemos observar as derivações precordiais V1 e V2, assim como observar as derivações precordiais V5 e V6. Observe que em V1 e V2 há um aumento significativo da amplitude do complexo QRS, às custas da onda S. Da mesma forma, em V5 e V6, observamos um aumento importante da amplitude do QRS às custas da onda R. O critério de Sokolov-Lyon-Rapaport, mais conhecido por índice de Sokolov, proporciona uma análise bem objetiva da possibilidade de hipertrofia ventricular esquerda ao eletrocardiograma. Lembrando do eletrocardiograma que vimos no slide anterior, vamos então pegar a onda S observada em V1 e medir sua amplitude em milímetros. Depois, observamos a onda R em V5 e também medimos sua amplitude em milímetros. A somatória destas duas medidas, se for maior do que 35 milímetros, sugerirá bastante a possibilidade de hipertrofia ventricular esquerda. Estudos mais recentes mostram que o índice de Sokolov, como popularmente é chamado, não tem uma correlação tão boa quanto pensávamos com achados de outros exames complementares que mostram hipertrofia ventricular esquerda. Ainda assim, é bastante útil no dia a dia nas salas de emergência. Terminamos assim a primeira videoaula de semiologia do coração, continuando ainda com o assunto ICC na aula 2. Muito obrigado.